doses vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender, então cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios-x traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. De jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar, o equilíbrio é necessário, tudo que é demais faz mal, nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar, o que é bom valorizar, para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Amém. Um remédio em 8 doses o Senhor quer nos dar. Quem já decorou aí os remédios? Hein? Quem já decorou os remédios aí em 8 doses? Espero que todo mundo, viu? Porque está sempre sendo falado, né, dos remédios de Deus. Pode esquecer não, viu? Essa é a receitinha aí para a gente ter saúde, né, física, mental e espiritual, né, isso que a gente está estudando todos os dias. Então, hoje, o motivo pelo qual nós vamos orar
por sabedoria, para conhecer, validar e saber lidar com as nossas emoções. Olha, vamos falar sobre as emoções, né? Entendendo que elas afetam o quê? A saúde física e também espiritual. Então, como que você tem lidado com as emoções, hein? Como que nós temos lidado com as emoções? Com a raiva, o medo, as preocupações, né? Sentimentos aí de ansiedade, depressão, tudo isso são emoções. Nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui hoje. Então, como que nós temos lidado com isso? Então, a nossa oração deve ser sempre, Senhor, alinhe as nossas emoções com o Senhor. Guia-se os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm a ver também com as nossas emoções, porque nós somos aquilo que nós pensamos, né? E aquilo que nós pensamos, nós sentimos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E, claro, além de orar por esses motivos, orar pelos nossos amigos, né? Porque por quem você tem orado aí durante essa semana? Tem colocado o nome nos seus caderninhos aí? Então, por quem vocês têm orado? Olha, isso é um dever, é o nosso dever orar, interceder pelas pessoas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, é o nosso dever, precisamos orar, viu? E isso é constantemente, né? Principalmente naquele horário que a gente separa, para a gente estar buscando a presença do Senhor. Então, feche seus olhos, vamos orar junto comigo por esses motivos, pedir por sabedoria para conhecer, validar e saber como lidar, né, com as nossas emoções. Como ter, resumindo, como ter a inteligência emocional. Então, nós vamos orar sobre isso. E o Senhor Deus vai alinhar as nossas emoções. Certamente, Ele vai estar alinhando as nossas emoções com Ele. Então, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez nós oramos nesta hora. Queremos, Pai, te agradecer primeiramente por termos despertado e nos trazido aqui. Muito obrigada. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor. Obrigada, Senhor Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Neste momento, Pai, nós queremos te suplicar que venha nos abençoar agora nesses estudos que teremos. Seja nosso professor e nosso mentor. Queremos pedir que o Senhor alinhe as nossas emoções contigo. Porque muitas vezes, Senhor Deus, somos levados pelas nossas emoções de uma forma ruim. E isso, Senhor, muitas vezes nos prostra. E nós queremos estar alinhados com o Senhor para nos mantermos firmes. E assim, Senhor, desenvolver uma inteligência emocional, onde somos verdadeiramente direcionados pelo poder do Teu Santo Espírito. E com certeza isso tem que ser desenvolvido em nós através dos frutos do Espírito. E nós pedimos agora e damos permissão, age em nossas vidas. Dá-nos os frutos do Santo Espírito. A paciência, o amor, a bondade, a longanimidade, o equilíbrio, o domínio próprio, Senhor, alinhe as nossas emoções. Eu te peço essas bênçãos nesta hora. E quero colocar diante do Senhor os nossos amigos, por quem temos orado. Quero colocar diante do Senhor os nossos familiares. Toma, Senhor, nas tuas mãos agora. Visita, Pai. Continue a proteger. Levanta-nos neste tempo, Pai, que antecede a tua volta. Levanta-nos, Pai, para que possamos pregar a tua palavra com intensidade e assim apressamos tua obra. Prepara o teu povo, derrama o teu Santo Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Reaviva a tua igreja. Reaviva, meu Pai, a cada criança, a cada adolescente, toda a liderança, os nossos desbravadores, seja com a construção da igreja, seja, meu Pai, com a nossa casa de saúde. Guia-nos pelo poder que há em ti. E, sobretudo, hoje nós oramos, alinha as nossas emoções. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, seja o nosso professor e o nosso mentor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Eu me apego nisso. Então, vamos lá. Já oramos. E o verso que nós vamos iniciar hoje aqui está lá em
Salmo 86, verso 15. Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e em fidelidade. Olha, vem da minha mente aqui agora, o Roberto pediu, o Espírito Santo me lembrou aqui agora, ele pediu para a gente orar por ele, né, especialmente pela esposa dele. A esposa dele passou mal e ela, acho que deu um sangramento, né? E ele, então, foi dormir muito tarde. Não sei se ele vai conseguir entrar, está fazendo estudo com a gente aqui. Senão a gente vai dar seguimento aqui. Eu vou fazer aqui mesmo com vocês. Mas vamos orar por ele, né, pela sua esposa, pelo seu filhinho, que possa correr bem para a glória do nome do nosso Deus. Vamos estar aí orando por essa família, tá bom? Nós vamos, no decorrer do estudo, né, a gente está intensificando as nossas orações e orando por ele. Então, nós vemos aqui agora o Salmo 86, verso 15, né? Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Nós estamos falando sobre saúde, né, emocional. Então, Bárbara Fredrickson, da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pesquisou sobre os efeitos das emoções positivas sobre a mente e o cérebro. Então, no artigo para a American, uma revista norte-americana, ela mencionou que as emoções positivas promovem longevidade, bem-estar psicológico e saúde física. Então, Bárbara afirmou que, muito depois de a emoção positiva haver desaparecido, o efeito dela provê aumento da capacidade de recuperação e do otimismo, que podem ajudar a fazer os efeitos danosos das emoções negativas sobre a mente e o corpo. Então, pessoas que sentem regularmente emoções positivas são, de alguma forma, erguidas num espiral ascendente de contínuo crescimento e realização. O que significa isso, hein? Que se nós pensamos coisas boas, a gente vai trazer para o nosso corpo coisas boas. Se a gente começa a atrair pensamentos ruins, nós vamos também, né, atrair pensamentos ruins. Porque lá em Provérbios fala que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta muito bem. Então, em que nós temos pensado? Né? Quais são os pensamentos que nós temos aí nos alimentado? Isso tem a ver também com a contemplação, né? Ontem nós, nas 10 horas de oração de jejum, nós estudamos muito sobre isso ontem. Foi muito bom, né? O estudo de ontem, minha filha pastor, foi a nossa professora ontem à tarde, foi uma bênção. Então, tem muito a ver com a nossa contemplação. Então, o que nós temos contemplado? Então, aquilo que nós contemplamos, né, vai gerar o quê? Pensamentos bons ou ruins. E temos que ter muito cuidado com isso, porque os nossos olhos é a janela da alma. Então, isso é muito sério. Então, muitas vezes, o que nós estamos vivendo é mediante aquilo que nós contemplamos. Então, nós, aqui como terapeutas, nós trabalhamos muito isso, né? Houve um momento que, uma experiência uma das terapeutas que está assim, sempre com a gente ali, ela mencionou que chegou uma paciente no consultório dela e ela estava, assim, vivendo um pânico, a síndrome do pânico. E há muito tempo ela estava passando por isso. E ali ela ouviu, né, entendeu o que estava acontecendo com ela, depois fez uma pergunta para ela, né, o que você tem contemplado, o que você tem assistido nesses últimos dias, ou meses, ou anos da sua vida? E aí, sabe o que ela falou? Ela disse, eu não vejo nada demais, eu só fico assistindo da Atena. É o único programa que eu gosto de assistir. E aí, ela, como terapeuta, né, porque nós trabalhamos muito isso, então, ela disse, sei. Ali foi a resposta. Porque um programa onde só tem coisas ruins, só notícia ruim, o que vai trazer para a alma? O que vai trazer para a mente daquela pessoa? E aí,
Depois dela ouvir, ela simplesmente falou para ela, olha, eu vou pedir para você, nem preciso de você vir aqui durante esses dias, mas eu vou te falar uma coisa, se você colocar em prática, depois você vai vir e a gente vai continuar a sessão. E aí, ela disse, você vai ficar aí 3 meses sem assistir nenhum programa, exclusivamente esse, como você falou, que assiste todos os dias. E deu para ela essa receita, e ela foi para casa. Não precisou chegar a 3 meses, deu 40 dias, exatamente 40 dias. Ela ligou para ela, e ela disse, olha, você não vai acreditar. Aquele medo, aquele pânico sumiu. Entende? Então, veja só o que estava acontecendo na vida daquela paciente. O que ela estava contemplando estava causando nela pavor, medo, e isso estava de forma até inconsciente, porque todos os dias ela estava ali, né? Então, as preocupações, os medos, muitas coisas que acontecem com as nossas emoções, está, a maioria das vezes, ou todas as vezes, relacionado com aquilo que nós contemplamos. Então, nós precisamos contemplar o quê? As promessas de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus propõe para nós, que é bênção, inclusive nós vamos estudar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Se um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente tem muito que a ver com a saúde física. Se a mente está despreocupada e contente sobre a consciência do dever cumprido e com um certo senso de satisfação por proporcionar felicidade a outros, isso criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais perfeita do sangue e o fortalecimento de todo o corpo. A bênção de Deus é um remédio, e os que são generosos em beneficiar outros experimentarão essa maravilhosa bênção no próprio coração e também na vida. Então, a palavra de Deus, a presença de Deus, nós contemplarmos Jesus, isso é bênção para a nossa vida, é saúde para o nosso corpo, né, para a nossa mente. Então, Deus, eu creio, é o único que pode cuidar das nossas emoções. Sejam quais forem as suas ansiedades e provações, exponha-as o caso perante o Senhor. Seu espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para você e se libertar de todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente você se reconhecer, tanto mais forte se tornará na divina força. Quanto mais pesados forem os seus fardos, tanto mais abençoado será o descanso em os lançar sobre o seu ajudador. Então, quanto mais difícil, qual que é a orientação? O que o Senhor fala? Lancem sobre mim todas as suas ansiedades e eu terei cuidado de vós. Você não consegue carregar sozinho. Nós não conseguimos carregar os fardos sozinhos. Precisamos do poder de Cristo. Somente Ele pode nos ajudar a carregar os fardos. Então, as circunstâncias, elas podem separar amigos, as ondas desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós e eles. Nenhuma circunstância ou distância, porém, nos pode separar do Salvador. Estejamos onde estivermos, Ele se acha à nossa mão direita para sustentar, manter e proteger e animar. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus redimidos. É nosso privilégio descansar em seu amor e dizer, nele confiarei, pois deu a sua vida por mim. Olha que lindo, né? Ciência do Bom Viver, capítulo na página 36. Então, é nosso privilégio poder descansar em Jesus, quando estamos cansados, quando estamos preocupados. A tendência que nós temos é sempre direcionar a nossa mente, né, pelas as preocupações, focar nas coisas que nos trazem medo, nos assustam, preocupar com, né, com a falta do desemprego, né, ou com a saúde, ou a família, sempre tem algo para a gente preocupar, mas o que Jesus nos orienta? Lancem sobre mim todas as suas ansiedades, e eu terei cuidado de você. Ele fala,
Você não pode sozinho, mas comigo você pode, né? Tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Então, o povo de Deus tem muitas lições a aprender. Terão perfeita paz se mantiverem a mente firme naquele que é sábio demais para errar e bom demais para lhes prejudicar. Devem receber a luz do sorriso divino e fazê-la refletir sobre outros. Precisam ponderar quanta luz divina podem levar para a vida dos que os cercam. Né? Então, quanta luz você tem para poder aí testemunhar para sua família? O primeiro começa dentro da nossa casa. Então, se nós tivermos equilíbrio sobre as nossas emoções, quanta luz nós podemos aqui, né, transmitir às pessoas da nossa família, né, que está ali convivendo com a gente todos os dias. Olha o quão importante é isso. Nosso lema, como terapeuta, a gente fala, uma mulher curada cura gerações. Então, nós carregamos isso e a gente entende que a cura ela precisa acontecer em nós primeiro, porque nós, como anciã, como anfitriã, como sacerdota do nosso lar, nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelo marido, pelos filhos. Às vezes, né, é um desafio muito grande, mas nós somos. Então, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, Senhor, me ajude. Porque se tudo está dependendo aqui de mim, né, aqui tudo gira nesse de nós, então nós dependemos totalmente do Senhor, porque o que será de nós, né? Se não for pela força, pelo poder de Cristo, e principalmente nos ajudando nas nossas emoções, porque nós somos provadas, né? Então precisamos realmente desse poder que vem do alto. Então, tão perto que se assentem junto dele como seus filhos em amável e sagrada união. Não devemos jamais se esquecer de que, recebendo o afeto e o amor de Deus, estão sob a mais solene obrigação de transmiti-los aos outros. Desse modo, poderão exercer uma influência que produz alegria, que será uma bênção a todos os que estiverem ao seu alcance, iluminando o seu caminho. Então, nós precisamos ser luz, a começar dentro do nosso lar. Deus, ele nos liberta das emoções negativas. Então, lembre-se de que, em sua vida, a religião não deve ser meramente uma influência entre outras. Ela deve ser uma influência que domine todas as demais, seja estritamente temperante, resista a toda tentação, não faça nenhuma concessão ao ardiloso inimigo, não dê atenção às sugestões que ele põe na boca de homens e mulheres. Você tem uma vitória a ganhar. Tem nobreza de caráter a conseguir, mas você não pode alcançar isso enquanto estiver deprimido e desanimado pelo fracasso. Então, isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente pensa, como eu falei no início. Se nós começarmos a nos alimentar de pensamentos ruins, pensamentos negativos, automaticamente a gente vai estar alimentando, né, os nossos sentimentos, e aí isso vai produzir em nós, pode produzir o desânimo pode produzir o fracasso, pode produzir a ansiedade, a tristeza. Então, nós precisamos, assim, levar isso aqui assim, na ponta da língua, entender da nossa boca, precisa sair pensamentos produzidos, né, lógico, produzir bons pensamentos para que saia da nossa boca aquilo que vai edificar, né, vai construir. Então, quebre as algemas com as quais Satanás o prendeu. Não há nenhuma necessidade de que você seja escravo do inimigo. Vocês são meus amigos, disse Cristo, se fazem o que eu lhes ordeno. Então, João 15, verso 14, foi o que Jesus falou. Jesus, ele ama e me deu, Jesus, ele o ama e me deu o quê? Uma mensagem para você. O seu magnânimo coração de infinita bondade anela por você, né, e por mim. Ele envia-lhe uma mensagem que você pode se recuperar dos ardis do inimigo.
Satanás, ele trabalha assim, 24 horas para nos tentar. E aí, muitas vezes, ele vai usar mais próximos, que está mais próximo de você, para poder te tentar onde? A maioria das vezes, nas nossas emoções. Vai tentar nos oprimir com alguma palavra, né? Olha, e aí dessa forma vai tentar nos atingir. E pode ver, a maioria das vezes, quando nós estamos passando por alguma situação, onde a gente quer ficar quietinho, reprimido, tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver com aquilo que nós ouvimos, tem a ver com aquilo que fizeram com nós, né? Então, isso que envolve a desenvolver em nós, né, a inteligência emocional, eu sempre falo também, juntamente com a inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual envolve nós termos o conhecimento de tudo isso, da palavra de Deus, de relacionamento com Deus, entender que Ele vai fazer essa obra em nós pelo poder do Espírito, né? E aí a gente vai desenvolver a inteligência emocional sabendo lidar com isso, né? E estudando aqui no ano bíblico mesmo, eu acho muito interessante que nós aprendemos até agora, nos desses dias aí, foi falado que se nós não nós não entendermos o porquê estamos aqui, e quando estivermos diante de um desafio em lidar com as nossas emoções, ou com um problema que vai talvez nos afetar, se nós não entendermos que Deus tem um plano até mesmo nessa situação, então ainda nós não entendemos nada, nada, nada sobre os planos de Deus para as nossas vidas. Por que isso? Porque quando nós estamos diante de um problema, diante de um desafio, precisamos entender que nós estamos ali sendo treinados e o que nós estamos ali para enfrentar, seja ele qual for, é para moldar o nosso caráter e para nos ensinar exatamente a lidar com as situações. E aí entra agora, entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. Né? O que nós temos enfrentado, né? Quais são os problemas, quais as emoções que têm mais assim nos afetado. E aí entra a gente refletir, nós refletimos. Precisamos, então, entender os planos de Deus, entender o propósito de Deus, entender por que Ele nos chamou. E Ele nos chamou para o quê? Para lidar com pessoas. E começa dentro da nossa casa. E é ali que nós vamos ser tentados, ali que nós vamos ser provados exatamente o quê? A lidar com as nossas emoções. Porque é relacionamento com o esposo, relacionamento com os filhos, né? Relacionamento, então envolve exatamente aí um desafio para a gente poder lidar, aprender a lidar com isso. Mas graças a Deus que Ele nos deixou as orientações e nós podemos desenvolver a inteligência espiritual e a inteligência emocional. E trazendo aqui para a nossa aplicação, a nossa vida diária, pesquisa acerca de emoções positivas provém novo significado para o valor da função espiritual como mantenedora da saúde da mente e do corpo. Estudar a Bíblia, ter um momento diário de oração, participar do culto congregacional, confiar no poder divino, agradecer pelos alimentos antes das refeições e desviar o foco de si mesmo para as necessidades alheias podem ser mais benéficos do que até então se admitia. Então, há mais de 100 anos, Ellen White ela afirmou que quando a mente humana se conecta à mente divina, o Espírito Santo habita no coração. Ela explicou que quando isso ocorre, o efeito do amor exerce influência poderosa, benéfica sobre a mente e o corpo. Então, em seguida, forma-se ao nosso redor a atmosfera salutar para todos os que se aproximam de nós. Então, emoções negativas, por outro lado, são prejudiciais a nós e aos que nos cercam. Então, se nós estamos vivendo, né, desenvolvendo em nós essa cura emocional, automaticamente nós vamos também influenciar aqueles que estão ao nosso redor.
Vamos influenciar, e nós podemos influenciar de forma positiva, né, ou negativa. Então, é por isso que a cura, ela começa, né, em nós. E nós precisamos desenvolver aí o hábito de agradecer, de louvar, de não murmurar, né, de manter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que desenvolver isso em nós pelo poder do Espírito, porque só dessa forma, só dessa maneira, nós vamos conseguir, então, ter as nossas emoções alinhadas, né, com o Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Aqui ficou o nosso primeiro momento, que é nosso momentinho aí, falando sobre saúde, né, vida plena. E hoje nós aprendemos aí um pouquinho sobre como lidar com as nossas emoções. Então, nós vamos entrar agora nesse segundo momento, fazendo o resumo de todo o bíblico. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Vamos orar aí pelo Roberto, viu? Pediu. Inclusive, vamos fazer um momento de oração por ele, né, pela sua esposa. Vamos pedir o Espírito Santo para que possa visitá-lo e estar com ele nesse momento aí que ele se encontra. Minha esposa dele está grávida, então ele carece das nossas emoções. Feche os seus olhos aí e vamos fazer então essa breve oração por ele. Querido Deus, nesta hora, eu te suplico uma bênção muito especial pela vida do Roberto, da sua esposa, do seu bebê. Pai, visite nesta hora. Coloque a tua santa e poderosa mão sobre ele. Cuida, Senhor, dele, cuida da sua família. Quero confiá-los a ti nesta hora, crendo que o Senhor está cuidando deles, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, continue orando por eles aí no decorrer do dia, e nós vamos, então, dar sequência aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu fiz aqui um resumo, né, para a gente poder estudar. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Então, nós vamos estudar um pouquinho, e olha só que interessante, né, que tudo envolve sobre a obediência, sobre ter, né, uma mente grata, sobre ter um coração grato, né? Então, vocês podem estar acompanhando aí, tá? Hoje a gente vai ler alguns capítulos aqui, versos de Deuteronômio. Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 6, aqui Deus, ele lembra ao povo de Israel que eles são um povo santo e escolhido por ele. Então, não por serem numerosos, mas por causa do amor e da fidelidade de Deus, né, às promessas feitas aos seus antepassados. Então, ele admoesta contra a infidelidade, destacando a importância da obediência e a lealdade a ele. Então, aqui ele sempre fala sobre a obediência e sobre a lealdade. E em contrapartida, Deus, ele promete o quê? Ele promete bênçãos e misericórdia àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Deus, ele promete bênçãos e misericórdia àqueles que andam em obediência com a sua palavra. E aqui ele está o que? Reafirmando, né, o seu caráter, mostrando que ele é fiel, mas que ele também, ele é justo. Então, existe que as bênçãos estão sobre nós, sobre o seu povo. Porém, ele pede para nós, né, que sejamos que obedientes. E lá em Deuteronômio 8, de 1 a 7, ali, Moisés, ele exorta o povo de Israel a lembrar-se de tudo o que Deus fez por eles, né? Durante o quê? Durante o período de 40 anos no deserto. Então, Deus, ele está o quê? Exortando, através de Moisés, o povo a lembrar. Por que será? Porque certamente o povo havia esquecido das bênçãos, né, que Deus havia derramado sobre eles. E isso ocorre muitas vezes conosco também. Muitas vezes, quando nos apegamos aí, reclamando ou murmurando, porque estamos esquecendo que das bênçãos que Deus ele derramou sobre nós. Então, precisamos ter esse cuidado. Aqui Moisés, ele destaca que Deus os guiou, ele provou a sua fé, sustentou-os com o maná e preservou o que? As suas roupas e saúde. Olha só. Então, Moisés, ele lembra que essas provações tinham o propósito de ensiná-los a depender de Deus e obedecer os seus mandamentos.
Então, agora que prestes a entrar na terra prometida, né, uma terra abundante e próspera, o povo, ele era o que? Incentivado a manter a obediência e a gratidão a Deus, ou seja, ter um espírito de gratidão, né, além da obediência, não murmurar. Eu fico impressionada como que Deus, ele nos dá assim, a receita aqui para que a gente tenha uma saúde mental, né, que abrange também a nossa saúde física e espiritual. Aqui fala claramente, se Deus está nos exortando à obediência e a ter um espírito grato, tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Saúde mental, né? Saúde física e saúde espiritual, porque uma vai abranger a outra. Né? E quando nós temos o espírito de murmuração, isso vai afetar o nosso corpo, vai afetar a nossa saúde, vai nos adoecer. Isso, sim, é fato, né? E lá em Deuteronômios 9, 25 a 29, Moisés, ele relembra como intercedeu pelo povo de Israel após o episódio do bezerro de ouro. Lembra que nós estudamos sobre isso também? Ali ele enfatiza o que a proteção e a fidelidade de Deus, apesar das infidelidades de Israel. Moisés, ele suplicou a Deus, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, pedindo misericórdia para que o povo não fosse destruído, mostrando o seu papel de intercessor e a graça de Deus, mesmo diante da rebeldia do povo. Então, ali Moisés, ele estava relembrando como que ele intercedeu por aquele povo, mesmo sendo um povo que não merecia, porque diante do comportamento que eles tinham ali, eles mereciam? Não mereciam. Mas ali, né, Moisés, ele relembrou o povo, como que ele intercedeu por eles ali naquele momento diante de Deus, e Deus atendeu a ele ou não? Deus atendeu a Moisés, né? E aqui em Deuteronômio 15, verso 1 a 5, o que Deus fez? Ele instruiu Moisés a cortar 2 novas tábuas de pedra, como as primeiras que ele quebrou, e a subir novamente ao monte. Moisés, ele faz uma arca de madeira, né, para guardar as tábuas. No monte, Deus escreve novamente os 10 mandamentos nas tábuas, e assim como fez antes. Moisés desce do monte e coloca as tábuas na arca, onde permaneceram guardadas, né? Então, esse trecho que ele destaca a renovação da aliança de Deus com Israel e a importância das tábuas da lei como testemunho contínuo, né, dessa aliança. Então, olha só a severidade da importância, né, dessas tábuas da lei, onde mostra ali os mandamentos de Deus, o que ele pede, o que ele exige de nós, para que tenhamos, né, vida em abundância. E lá no capítulo 11, ali, exorta o povo de Israel que, mais uma vez, a obediência a Deus, enfatizando que o amor e a fidelidade aos seus mandamentos são fundamentais. E nos versículos de 1, 13 a 14, Deus ele promete bênçãos como chuva no tempo certo, em abundância na colheita, para aqueles que obedecem de coração. E nos versículos 26 e 28, apresenta-se uma escolha clara. Bênção para os que obedecem aos mandamentos de Deus e maldição para quem o desobedece. Lembra? Escolha, porém, bênção, né, onde ali Moisés exortou o povo. Escolha o que é a bênção. Então, a passagem ela destaca o poder das escolhas e suas consequências na vida do povo. Se o povo escolhesse as bênçãos, eles iriam viver a bênção de Deus. Se escolhesse não obedecer a Deus, por consequência, o povo iria sofrer também, né? Porque eles estariam recebendo as consequências da desobediência. E lá no livro de Deuteronômio 12, Moisés, ainda ele continua ali orientando o povo de Israel, né, sobre a adoração correta a Deus. Ao entrarem na terra prometida, ele ordena que destruam todos os lugares de culto pagão, usando pelas nações que habitavam a terra, incluindo altares, pilares sagrados e imagens idólatras. O povo deveria adorar que somente a Deus, no lugar que Deus escolhesse para estabelecer o seu nome. Então, o que eles deveriam fazer?
Eles deveriam levar os seus sacrifícios, ofertas e dízimos a esse local, celebrando e se alegrando na presença de Deus com suas famílias. Moisés também adverte contra a imitação dos costumes religiosos das nações pagãs, enfatizando que deveriam obedecer rigorosamente aos mandamentos de Deus sem o quê? Sem acrescentar e sem retirar, né? Porque nós vimos aí que muitas pessoas lá fora, eles escolhem o que eles vão utilizar, né, para o quê? Ah, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que não deve que ser acrescentado, não deve ser acrescentado nem tio. Então, Deus deixou os mandamentos, deixou sua palavra para que seja observada num todo. Não apenas um ponto, mas num todo, né? E, por fim, aqui em Deuteronômio 13, no verso de 1 a 4, Deus ele continua advertindo o povo de Israel sobre os falsos profetas ou sonhadores que realizam sinais e maravilhas para se desviar as pessoas para outros deuses. Mesmo que esses sinais se cumpram, eles não devem segui-los, pois é um teste de fidelidade a Deus. O povo ele é instruído a permanecer fiel, amando a Deus de todo o coração e obedecendo aos seus mandamentos e o servindo com dedicação. Então, será que nós temos dado atenção, assim, de uma forma severa à palavra de Deus? O que ela nos exorta, o que ela nos ensina? Será que a nossa escolha tem sido exatamente obedecer ao que o Senhor nos pede? E por que Ele nos pede? Exatamente porque Ele deseja o quê? Que tenhamos saúde, né? Que tenhamos saúde plena, que tenhamos vigor, que tenhamos saúde emocional, que tenhamos saúde espiritual. Então, o Senhor ele tem sempre nos chamado exatamente para vivermos, né, para vivermos aí de uma forma plena. Vocês observaram aí, diante desse resumo que foi feito, Deus está sempre nos exortando e nos chamando com o mesmo ponto, assim, que Ele nos ensina. Ele ensinou o povo, e através dessas lições que nós tivemos aí, dessas histórias que o povo viveu, não é diferente para nós hoje. Então, ele nos ensina a termos uma vida, um espírito de gratidão, sem murmuração. Ele nos exorta à obediência, a olhar o que para a contemplar a sua palavra, a sua lei. Porque isso vai refletir certamente na nossa saúde mental, na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual e na nossa saúde emocional. Então, quando ele deixou para nós aqui a sua palavra, né, os seus mandamentos, ele já estava pensando na nossa saúde também emocional, num todo. Porque ele deseja que nós sejamos pessoas felizes, pessoas saudáveis, né? É isso que Deus quer para nós. Ele está sempre nos direcionando a isso, sempre. Ele está sempre trazendo para nós palavras de que vai realmente nos elevar. A questão é, nós estamos dando atenção a isso? Ou estamos ocupados demais, preocupados demais, né, com os problemas, com as adversidades da vida, né, com os afazeres que nós temos no dia a dia, tanta coisa com as demandas. Estamos vivendo como Marta, naquela correria que vai para lá, vai para cá, ou estamos como Maria, tendo nosso momento ali em descansar aos pés de Jesus, em ouvir o que Ele tem para nos dizer. Se nós não separarmos o tempo de estar com o Senhor, de contemplar a sua palavra, as suas promessas, de estar em oração, nós não vamos conseguir avançar. A nossa vida vai paralisar. E aí a gente vai ficar sempre rodando em círculo, igual o povo de Israel, né? O que eles fizeram? Eles ficaram rodando em círculo ali. Por quanto tempo? 40 anos, ficaram ali vagando. Por quê? Porque havia apenas murmuração, espírito de ingratidão, falta de reconhecimento do que Deus havia feito por eles. Por isso que que Moisés teve que exortar o povo, teve que lembrar o povo, olha isso,
teve que lembrar das bênçãos que Deus havia dado a eles, porque eles esqueceram. E é por isso que eles estavam ali murmurando, né, reclamando. Gente, isso é muito sério. É muito sério. A gente precisa nos atentar a isso, trazer para a nossa realidade, tirar lições disso, porque não foi à toa que Deus deixou escrito, né? Para nós aqui, não foi à toa. Ele deixou com um propósito. A palavra dele, as histórias que tem aqui, né, os seus mandamentos, tudo que Deus deixou escrito foi para nos ensinar. Então, a palavra de Deus ela é uma bússola que nos guia, que nos conduz. E nós precisamos dela diariamente, exatamente para nos exortar, para nos lembrar. E através dela nós vamos, então, ser disciplinados, né, ser orientados e entender que nós precisamos nos posicionar diferente, de forma diferente, para cuidar da nossa saúde mental, espiritual, física, e como nós falamos hoje, né, da nossa saúde emocional. Então, nós temos aqui os remédios de Deus, nós temos as orientações, tá tudo aqui, só depende de nós. E aí entra a questão do nosso esforço, né? Temos nos esforçado o suficiente ou nós simplesmente regredimos quando vem um problema, quando vem uma dificuldade. Aí entra aquele ponto que eu comentei, né? Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, e aí como que nós vamos lidar com ele? Com aspereza, com raiva, sem equilíbrio? Vamos murmurar, vamos, né, falar o que não deveríamos falar? Quando nós agimos assim, nós aprendemos aqui ao longo do estudo do ano bíblico, quando nós agimos assim, nós não entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. E é por isso que aí a gente não avança. Então, para avançarmos, nós precisamos, nesses momentos, aprender a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, com os problemas. E entender que nós estamos ali para solucionar. Olha só, nós estamos ali para solucionar, principalmente nós, mães, né? Nós estamos ali para solucionar os problemas do esposo, dos filhos e sermos. É exatamente isso. Uma vez eu me peguei comentando assim, vendo meu pensamento, eu lembrei da história de Caim, quando ele falou, né, para Deus, por acaso eu sou o quê? Protetor do meu irmão? Né? Porque ele questionou com Deus, né? Por acaso? E aí o que Deus falou para ele? Deus deu uma responsabilidade para ele no sentido assim, ó, cabe você dominar, né, os seus pensamentos, cabe você dominar aquilo que vem sobre você. Ele falou, acaso eu sou guardador? Aí me veio na minha mente, quando eu me sentia assim, uma responsabilidade grande, que era eu que tinha que zelar, eu que tinha que fazer a minha parte como esposa, para cuidar do esposo, como mãe, e eu vivia ali com uma responsabilidade muito grande, talvez sobrecarregada, muito sobrecarga, e é bem esses pensamentos. E eu me lembrei dessa experiência, mas logo o Senhor me trouxe clareza, falei, cabe você agora dominar e fazer a sua parte, faça a sua parte. E vem junto comigo, porque aí sim você vai conseguir. E dessa forma, eu tenho seguido esse caminho e tenho entendido cada vez mais que a minha parte eu preciso fazer. Tem momentos que a gente precisa se recolher. Se recolher significa ficar quietinha no colo de Jesus, descansar, repor as energias, carregar as energias, né? Ouvir Jesus falando no seu ouvido, né? Se alimentar da palavra, agora seguir. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre faço isso. Sempre tem uns momentos em que eu quero descansar um pouquinho, aí logo eu já venho toda assim, forte novamente para dar sequência aos meus afazeres e aos cuidados que eu tenho aqui com a minha casa, com meus filhos e também com meu esposo. Então, a gente precisa desses momentos. E a gente precisa cuidar, né, deles, porque nós somos chamados para servir, então nós temos que começar a servir em casa. Exatamente isso, né? Então, esse é o nosso dever. Na Provérbios 30 fala sobre a mulher virtuosa, né? Se vocês ainda não leram, lê lá.
Então, eu me deparo com isso. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, ela é psicóloga, né? E ela, assim, ela é maravilhosa, ela que sempre me ajudou em muitas coisas, assim, em termos de organização. Ela sempre que, nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer. Porque eu falo assim, que é um anjo que Deus me deu. As minhas filhas são um anjo que Deus me deu de presente. Eu agradeço a Deus por cada uma delas. E eu aprendo com elas. Né? E ela sempre fala, né? Inclusive, olha só, que lição. Porque muitas vezes nós somos ignorantes e não buscamos conhecimento do tempo que deveríamos buscar. Mas pela misericórdia de Deus, sempre nos dá esse tempo. O lar adventista ensina tudo sobre isso, sobre como nós devemos ser, como nós devemos nos posicionar como mães, né? Como educar os filhos, ensina tudo. Mas elas cresceram, né? E eu ainda não conhecia esse livro, embora eu poderia ter acesso, mas eu não tinha estudado, porque nós não fomos instruídos assim a ler, nós não fomos instruídos a isso. Então nós começamos a nossa vida, a nossa jornada, indo assim no supetão, entre trancos e barrancos. E depois, então, que a gente foi passando aí por situações que nós entendemos que precisávamos de conhecimento para lidar com as situações. Porque o conhecimento liberta, né? A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos liberta. E eu lembro que ela, um dia, ela começou a ler, porque, embora nós não lemos, mas nós orientamos a nossa ler. Então, desde pequenininha, a gente dava um livro para elas. Olha para você ver, nós ainda não tínhamos o hábito de ler. A não ser a Bíblia e a lição, assim, de uma forma, assim, ainda superficial. Porque assim fomos ensinados, mas entendíamos que precisava, então a gente fazia isso, né? Mas o que a gente fazia? A gente dava livros, a gente orientava, a gente ensinava, nós educávamos nessa direção. Então, aquilo que nós não sabíamos falar, nós falávamos, vai ler, lê esse livro, fala sobre isso, fala, então, sobre relacionamento, sobre vários assuntos a gente dava para elas. E elas, então, começaram a ler. E aí, depois de 15 anos, elas estudando, né, ela se deparou na biblioteca e ela viu o livro Lar Adventista. E ela começou a ler. Ela começou a ler. E ela viu muitas coisas ali. E ela questionou. Ela questionou comigo. Falou, mãe, por que você não leu esse livro? E ela teve esse questionamento. Por que você não leu? E aí ela fez vários resumos. E ela, então, me enviou. Eu falei, gente, verdade, por que eu não li? Então, muitas vezes nós falhamos, né, com os nossos filhos. Nós falhamos em casa porque nós não buscamos o conhecimento, não buscamos entender o que já foi deixado para nós. E então, desde então, eu comecei a tecer e ler, buscar conhecimento para poder lidar com as situações. E eu tenho aprendido dessa forma, cada vez mais. E tem coisas que é o Espírito Santo realmente que vai completar e vai guiar e vai conduzir. Então, a nossa dependência, como foi falado aqui, ela precisa estar inteiramente no Senhor. É Ele que vai nos orientar, Ele que vai nos instruir, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é buscar conhecimento, nos desenvolver através da leitura, através dos escritos, né? Porque é uma faculdade. E só vamos se desenvolver se nós estudarmos. Mas que o Senhor Deus nos abençoe, Ele nos guarde. Eu desejo para vocês aí nesse momento um dia abençoado por Deus, nesse primeiro dia da semana, né, que todos nós possamos aí seguir essas orientações que nós estudamos aqui, tirar lições das histórias aí do povo de Israel e seguir essas instruções para que venhamos ter saúde, né, saúde emocional, saúde mental, saúde física e também espiritual. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar para a gente fechar esse momento e assim dar sequência aí nos nossos afazeres. De onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigada por esse momento em que passamos, pelas experiências, pelo estudo, pelas lições, pelo entendimento que o Senhor nos dá, de que se nós queremos, Senhor, lidar com as nossas emoções, nós dependemos do Senhor e também, Senhor, de conhecer, de desenvolver autoconhecimento, para que assim nós aprendamos a lidar com as adversidades, lidar com as emoções. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia e que o Teu Santo Espírito possa nos impressionar sempre
a buscar mais e mais poder que vem do alto e também o conhecimento que está na tua palavra, também no espírito de profecia, que possamos desenvolver em nós um conhecimento tal que vai nos dar habilidades para lidar com as adversidades. E, sobretudo, possamos entender para os teus planos para nós e saber resolver e solucionar os problemas que muitas vezes estão diante de nós. Eu te peço e eu te agradeço e recebo nesta hora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, né, com a graça do nosso Senhor Jesus. Deixa eu desligar aqui.